Eu queria que você conceituasse, assim, explicasse exatamente o que é o terceiro olho É. e qual que é a diferença dos outros dons mediúnicos. Muito bom, muito E aí bom. a gente já faz o corte maravilhoso do guru, que é 3 passos para abrir o terceiro olho. Abra o terceiro olho em 3 passos. Sem maldade. É. Bom, a primeira coisa é você ter uma ametista gigante. Não, tô brincando. Mas é bom ter esses... Não, mas vamos conceituar primeiro. O que, Tá. que é exatamente o... Vamos conceituar e separar o que é o que não é, pra gente Tá, conseguir ok. entender. Bom, eu vou, na verdade, explicar o que eu aprendi. E tudo que eu tô falando aqui, eu aprendi vendo energias, tá, galera? Época sem internet, a procurar um livro não tinha muita coisa, ou quase nada. Informação deveria ter? Obviamente que sim. Eu tinha acesso a essa informação? Não. Então eu fui aprendendo vendo as flores, eu trouxe até o Antura, que é a flor do coração, de presente para vocês. Qual que é o presente nome? Humildinho, mas é o coração que eu trouxe. É Antúrio. Antúrio. Pode mostrar ele aí, legal, um pouquinho mais para... Olha lá, sorriso. Olha, o Antúrio. Quem quiser ter a flor do coração vai ficar aqui no nosso estúdio. Mais um elemento vivo para o nosso estúdio. E tem as flores e as folhas são em formato de coração. Ah, que bonito, é mesmo, olha só. Que legal, né? É, né? Vermelho, aqui tem um pinguelão bonito. ó. Sabia que você ia mandar um desse. Não, é bonito mesmo. Não, bonito mesmo. Então, o que acontece? Eu vou explicar da forma que eu aprendi vendo nas pessoas e em relação às aberturas que eu tive também. Que é o seguinte. A gente cresceu ouvindo que o terceiro olho é ver o quê? Auras e energias. Principalmente aura. Terceiro olho, abrir ali, o olho aqui frontal. Chakra, Agnya, né? Como fala o Rafael Pacheco. Até fica a dica aí pra galera, né? Pra quem quer estudar sobre chakras, ele tá fazendo uns vídeos muito bons. Rafael Pacheco. Não sei se vocês já trouxeram ele aqui. Enfim. Eu gosto muito dessa galera, sabe? Que eu tô conhecendo. Uma galera que tá apoiando. Não tinha esses apoios antigamente, entende? Eu vejo essa galera que se apoia tanto, cara. Então, assim, não tinha muita coisa ali para eu ler e estudar, e eu fui aprendendo com as visões. Eu entendi que para ver energias, auras, você abre realmente o frontal, tá? Você abre o frontal aqui. Ou seja, tem a clarividência na fase do chakra frontal, o ajna, e tem a clarividência do coronário. No coronário você vai ver mais o mundo espiritual, e aqui você vai ver mais energias e as auras, etc. Né? Bom, por que isso? Porque é o seguinte, quando eu comecei a ver energias, eu comecei a conversar muito com meus amigos, eu descobri vários amigos médiums, e o pessoal ia muito em centro, ia em vários centros, ia conversar com a galera. E aí você percebe que a galera até vê espírito, tá? Só que não vê energias. Eles viam espírito, não viam energias, tá? Nem campo energético, tá? E aí eu comecei a entender que, cara, o que eu abri, e eu não conseguia ver espírito. Apesar de já ter tido um vislumbrinho ou outro, não era o que eu tinha, já vou chegar lá, nessa outra abertura. Mas então eu percebi que, cara, eles são médiums, eles conseguem ter com o universo espiritual. Aí tem essa abertura que te dá inteligência espiritual, você entende as coisas no nível espiritual, aí você tem a clarividência, ele pode ver os espíritos, mas essa galera não vê energia, não vê nada de aura. E eu comecei a entender isso, que o terceiro olho pode ser, toda clarividência pode ser chamada de terceiro olho, ok, tá? Todas as fases, sabe, oriundas dessas aberturas, do chakra coronário e do chakra frontal. Mas eu considero mais terceiro olho o frontal, para ver energias. E aqui seria uma clarividência de médiums e espíritas e essa coisa mais espiritual. Então eu considero o terceiro olho essa parte mais no frontal. Só que assim, tanto o índigo do frontal, tanto o violeta do coronário, eles são frequências de clarividência. Então aqui é tudo clarividência. Você pega que, por exemplo, até as glândulas que estão envolvidas no processo, as glândulas, elas trabalham juntas em processos de hormônios, etc., né? Elas trabalham juntas e na clarividência as aberturas também trabalham juntas. Só que tem fases.
Você pode estar muito mais num e muito mais no outro. E às vezes mesclar um pouco, às vezes ter um pouco ali, um pouco lá. Eu sei que é um pouco complexo assim, e não é talvez uma resposta tão simplória. O terceiro olho é a introvisão, é o olho interno da mente, não, sabe? Eu sei que não é uma resposta tão simples, porque você tem 2 canais, digamos assim, você tem fases, então tem a clarividência que você pode ter, você pode jogar a tua mente lá para pro outro lado da sala e ver uma coisa, tem a clarividência de ver o campo energético, tem a clarividência de ver as energias com as cores, tem a clarividência de ver o mundo espiritual, então tem as fases, mas eu separo. O terceiro olho eu vejo, como eu aprendi, vendo tanto abertura em mim, ou abertura nas pessoas, ou os próprios aprendizados de quando eu abri o terceiro olho, de quando eu abri o coronário, eu entendi que tem essa diferença. Então quando alguém fala assim, abri o terceiro olho e vi espíritos. Ok, quer chamar de terceiro olho, mas eu preferiria que fosse chamado de clarividência do coronário. Aí você teve visões ali do mundo espiritual. Agora, abrir o terceiro olho, aí você vai ver energias. Que é o frontal. Entende? Eu sempre tive a impressão de que o terceiro olho estaria relacionado à intuição. Sim, super. A uma intuição muito mais aflorada, assim, ou talvez até a premonição, né? Então seria o ato de você enxergar mais além, ou enxergar no futuro. Tem uns personagens, né, assim, né, de desenho animado, sei lá, super-herói que tem essas coisas de ter um terceiro olho, então ele consegue antever as coisas, assim. Sim, sim. E inclusive, eu lembro do Thomas Green Morton. Lembra dele? Eu não sei se é Morton ou Norton. Que é Morton. É Thomas Green Morton, é isso, né? Eu lembro que ele tinha um calombo na testa aqui, ó, um calombo grande. E aí ele falava que isso aqui era o dele, quando ele soltava aquelas luzes no Fantástico, o negócio pulsava assim, bó, 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 bó. Era bem aqui assim, né? Era bem na abertura do terceiro olho. Então eu sempre tive essa... Mas ele via alguma coisa? Não sei, a gente tem que chamar ele aqui. Ou era só um tumor na testa? Não tô brincando. Ninguém sabe. Bom pontuado isso daí, porque existe alguma relação de um terceiro olho aberto com um inchaço ou alguma protuberância na testa? Olha, ele é um sentido extrafísico. Então nem precisa de coisas a nível físico nesse sentido. Sei, não é para inchar a testa da pessoa aqui, né? Quando a galera fala assim, pulsação, né? E eu sei que existe isso, claro, até porque tudo é energia. Energia é o quê? Vibração. Diferentes vibrações. E aí vai dar diferentes cores, diferentes dimensões. Então tudo vibra. Tudo pulsa. Quando a galera fala, pulsou não sei o quê. Sim, você tem um coração, ele está pulsando. A galáxia pulsa. Ah, sim. Vocês sabem disso, né? Então, assim, a gente está sempre pulsando. Aí, pulsou alguma coisa. Coisas pulsam no corpo, pode pulsar, sim. Agora, se eu tenho alguma coisa física, quando eu estou aberto, assim, eu me fazendo uma pergunta para mim mesmo, nesse sentido, é o seguinte, quando eu estou muito, muito, muito aberto, eu começo a só não ficar muito mais no olho físico. O meu olho ainda físico vai estar aberto, mas aí eu começo a ficar com ele baixinho, eu já não estou usando tanto mais ele. Aí eu começo a usar mais a visão interior. E deixa eu esquecer de falar do lance da intuição, isso é importante. E aí o que acontece? Meu olho ele fica super baixinho, e aí eu começo a ficar... É o que até o Jefferson que me ensinou o termo, né? Com o olho morto, né? O teu olho, ele vai... O olho físico, né? Inclusive eu nasci com as pálpebras caídas, né? Eu nasci com o olho bem fechadinho, né? Até minha foto de criança que a produção me pediu com o meu olho bem fechadinho. Assim, eu tinha que olhar para cima para ficar certo, para eu ver. Depois eu operei, melhorou mais ou menos, mas eu tinha esse negócio com a pálpebra. Eu operei a pálpebra, na verdade, muitas vezes, né? Enfim, né? Faz parte do pacote? Não sei. Mas tem isso aí. Para abrir a pálpebra aqui, assim? Tipo, fazer uma operação. Aquelas pálpebras. Pálpebra caída. Vou usar, tipo, o esquema que todo mundo conhece, que era o Amaral. O negócio Eu pensei que você ia pegar até pior. Não. Ou o Magu, lembra o desenho? Magu, o Magu, ele era o Mr. Magu. Não, o Amaral. Pô, o Amaral é tão gente boa, né? Sim. Não conheci ele, assim, ao vivo, mas ele é um cara muito coração, assim.
E olha que ele é do meu time adversário. Mas o Amaral, ele tem também essa pálpebra caída. Só que acho que ele não operou, ele cresceu e falou, minha marca. Que dá Ele é um cara tão consertar fácil. Ele é um cara acho que tão bacana, assim, que ele falou assim, cara, autoestima, sabe? Você eu assim mesmo, isso é minha marca. No caso, eu fui operado quando era criança, então não tive escolhas, mas foi uma boa escolha. Porque eu apanhava muito por ter essa condição, digamos assim, física. Apanhava fisicamente? Nossa senhora. Mas porque achavam que você tava com sono eterno? Não. Debochando? Exatamente. Eu tava sempre olhando assim, sabe? Achavam e eu apanhava. O que você tá fazendo aí, moleque? O que você tá olhando assim? Não, meu olhar era firme, mas era tipo olhando... Caído. Sempre com a cabeça erguida, sabe? Olhando de cima para baixo. Exatamente. E aí o que acontece? É que você lembrou isso aqui, mas é meio doloroso aqui, mas não vou chorar. Tô brincando. Acontece que a galera me olhava assim, já ia pra porradaria comigo e 2 dias depois eu tinha que ser matriculado em outra escola, em outra escola, em outra escola. Passei muito isso. E aí eu aprendi a me defender, com as palavras, e aí o bullying foi terminando bem rápido, da mesma forma que começou. Mas tive nessa fase dos olhos, tive muito isso, né? Vamos lá, então. Então o terceiro olho, ele basicamente permite que você enxergue as energias. Ele permite que você assim, tenha uma visão interna, uma introvisão, e aí você pode também ter uma visão mais profunda das coisas. E aí entra intuição, sim. Entra sonho lúcido, sim, faz parte da frequência, tá? A gente pode falar até de frequências, né? Uhum. Entra essa questão até de percepção do futuro, premonição, entra, tá? Eu tenho muita premonição em sonho lúcido. Eu tenho muito sonho, praticamente sonho todo dia. Desde que eu abri o terceiro olho, eu sonho todo dia, sonhos lúcidos praticamente. E eu tenho premonição do que vai acontecer no dia. Isso eu tenho bastante. No dia, tá? Eu não sou um cara que consegue ver o futuro lá longe, etc. A gente sabe que o futuro é bem imutável, o futuro é o agora, inclusive, que a gente faz agora. Mas sim, você tem uma característica na frequência aqui do terceiro olho, vamos chamar assim, que você consegue acessar de alguma forma um passo à frente. Com sonho lúcido eu consigo. Vou dar um exemplo. Você sonha que você está num ônibus, vou pegar aqui o que aconteceu, e está cheio de pessoas. O ônibus, em sonhos, né, significados de sonhos, eu atendo isso, né? Significa amigos, às vezes, amizades, não sei o quê. E aí, no mesmo dia, do nada, aparece um carro, uns 2 carros, com todos os seus amigos na sua casa. Do nada, assim, a gente decidiu vir aqui te visitar, você entende? Mas a informação já tinha sido me passada. Vai ter uma visita, que você sonha com futebol também tem a ver com amizades, então já acorda pensando, e às vezes você tem algum sonho e você fala, cara, o que será que vai acontecer? E acontece a coisa, e aí você linka com o sonho e você fala, porque eu anoto meus sonhos, né, todos. E aí você pega e fala, puta, exato, aqui, ó. Às vezes eu sonhei, a última vez, uma das últimas, assim, né, eu sonhei com uma pombagira, tá? É raro, eu nunca tive tantos sonhos com isso. E aí eu pensei, cara, o que vai me acontecer hoje? E aí o que aconteceu? Eu fui atender uma garota, e qual que era a linha dela? Pombagira. E aí eu já vi também energias nela, a gente conversou, blá blá blá, vermelhos, etc. Então eu falei assim, o sonho que eu tive, né? Já peguei. Ó, aqui. A informação já tá lá. Isso acontece bastante. Mas é coisa sempre mais ali no dia, sabe? Pelo menos comigo. Mas premonição, intuição.